públicos, eles trabalham nesse segmento que a gente viu, tá? Independentemente do estado, São Paulo, Rio, etc. Tá? Aqui foi um trabalho específico do porto daqui, mas todos os portos do Brasil trabalham sim dentro desse segmento. Uma coisa que ainda ficou não muito claro foi o surgimento dessa classe, que eu quero que vocês entendam, para que não confundam trabalhador avulso portuário com trabalhador portuário, que são dois segmentos diferentes. Tá? Então, o trabalhador avulso portuário, hoje reconhecido pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, ele tem as suas atividades específicas dentro dos portos públicos. Ou seja, eles adquiriram esse direito ao longo da existência dessas classes, né? Que surgiram com essas, praticamente paralelo com a história portuária, não só brasileira como mundial. Tá? Nós sabemos que há muitos anos atrás, as embarcações eram muito simples, né? E as viagens demoravam meses, né? Então, o embarque e o desembarque eram realizados pelos próprios tripulantes que passavam nessa viagem aí praticamente em situações desumanas, né? E ao longo desse tempo foram surgindo pessoas que não tinham uma certa atividade e ficavam ali esperando que esses navios chegassem, tá, para embarcar ou desembarcar. Essas pessoas ganhavam o seu dinheiro pela quantidade de sacos ou caixas que ele conseguia embarcar ou desembarcar. Daí surgiu o trabalhador avulso portuário. Para que vocês tenham uma ideia, por exemplo, hoje no Brasil, um dos primeiros sindicatos a surgir na história do trabalho brasileiro foram os sindicatos portuários, né? Mais especificamente a Estiva. A Estiva de Santos, por exemplo, está datada de 1880, né? Como também a da Estiva daqui de Pernambuco. Ou seja, muita história, né? Muito tempo, e com essa situação eles adquiriram esse direito de trabalhar nas áreas públicas, né, nos portos públicos ou áreas públicas, apenas em portos públicos ou áreas públicas, tá? Portos privativos, eles não atuam, nem também em empresas terminais portuários, a não ser que sejam contratados como funcionários, tá bom? Então essa parte eu queria que ficasse bem entendida, que muita gente realmente confunde trabalhador avulso portuário com trabalhador portuário, que o trabalhador portuário, apenas portuário, é o trabalhador normal pela CLT, tá bom? Bom, iniciando então com o nosso primeiro slide, nós vamos começar com o SESTP. O que seria o SESTP? Serviço Especializado em Segurança e Saúde do Trabalhador Portuário. Conhecido, vocês com certeza já estudaram o SESMIT, a NR4, né? Existe então um paralelo, né, entre o SESTP, que é exclusivo da NR29, e o SESMIT, que é da NR04. Tá? Todo porto organizado e empresas privativas portuárias deverão implantar um SESMIT. Lógico, todos os portos públicos, sim, que trabalham com trabalhador avulso portuário, que operam com essa classe de trabalhadores, tem que sim formar um SESTP, tá? E a outra parte, empresas privativas são obrigatórias? Não, elas não são obrigatórias, mesmo estando localizadas na área primária ou secundária. A não ser que essas empresas contratem pela CLT, né, esses trabalhadores, né, por tempo indeterminado. Aí sim, a empresa pode adotar o SESTP, tá? Deu para entender essa situação? Né? SESTP apenas em área pública portuária, tá? Então, o que é o SESTP? Como é formado o SESTP? Bom, o SESTP é formado por um grupo de profissionais habilitados, né? Cada profissional tem as suas atividades pré-determinadas, né? Nós vimos, então, num filme, né, mostrando ali a parte do PCMSO, né, que é um médico do trabalho, enfermeiro, um auxiliar,
né, que a gente vai falar sobre esse programa ainda hoje, e nós vimos ali os técnicos, né, em segurança, passando as informações sobre alguns equipamentos, né? Nós vimos também alguns equipamentos EPIs, como capacete, luvas, né, alguns EPCs que vamos também falar hoje. Seguindo, Comissão de Prevenção de Acidentes, né, dentro então da nossa NR29, que seria o quê? Aqui nós temos a CPATP, né? CPATP, conhecida por aí afora como a CIPA, seguindo a NR5. Né? Tem um paralelo? Tem sim, tem um paralelo. Objetivos: observar e relatar condições de riscos nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar ou neutralizar os riscos existentes, bem como discutir os acidentes ocorridos, entregando ao SESTP o resultado da discussão. Tá? Constituição: formação paritária, reúne representantes de todo o sistema portuário, trabalhadores portuários, trabalhadores avulsos, operadores portuários e ógmo. Bom, a nossa comunidade do SESTP, da CPATP, é formada por nossa comunidade, são os trabalhadores avulsos portuários, tá? Esses trabalhadores, eles são eleitos, que a gente vai passar, mas se reúne entre eles, né? Só com uma grande diferença. Pela CIPA, um trabalhador pela CLT, ele tem a estabilidade de emprego durante um ano, né? Na nossa CPATP, não há essa necessidade, porque o trabalhador já é avulso, né? Formação paritária, ou seja, existe uma formação, né, de trabalhadores avulsos, trabalhadores das empresas, né, representantes das empresas e trabalhadores avulsos. Formação paritária significa que todas as discussões têm que todas as partes estarem com a mesma ideia ou com os mesmos objetivos, né? Então, algo só é levado em conta quando todos participam e concordam com aquela situação, tá? Membros, titulares e suplentes, né? Ou seja, as pessoas que determinam a se candidatar, né? Os que tiverem maior número de votos vão ser os titulares. Os que tiverem menos números de votos vão ser os suplentes. Ingresso por eleição em voto secreto, trabalhadores e indicados pessoas jurídicas, né? Como eu já falei, essas pessoas são eleitas, né, pela própria comunidade, se candidatam e são eleitas pela própria comunidade. E as pessoas jurídicas são indicadas, pessoas jurídicas que são os funcionários dos ógmos e os funcionários das empresas que atuam na área primária ou secundária. Ainda sobre a CPATP, temos a composição: presidente, vice-presidente, secretário e membros, né? Então, todas as atribuições são subdivididas por essas pessoas, né? O presidente da CPATP, como a nossa CPATP tem 2 anos de mandato, no primeiro ano de mandato, assume a presidência um representante do empresário, ou seja, uma pessoa pré-indicada, né? Então ele assume no primeiro ano a presidência. No segundo ano, assume então um trabalhador que foi eleito e é novamente eleito entre eles, entre os membros não suplentes, mas os membros fixos. Entre eles é feita uma nova reeleição e é escolhido um outro presidente que vai então completar o ciclo de 2 anos. Convocação de eleição até 45 dias antes do fim do mandato, né? Então, terminando o mandato de 2 anos, antes de 45 dias, é feita toda uma programação de eleição, né? É feita uma documentação para o Ministério do Trabalho, é feita uma convocação por documentos, são postos placas, faixas, né? Toda uma comunicação
para que essas pessoas comecem a se interessar